A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Gostaria de iniciar com os irmãos um estudo sobre o número 666. Muito há que se meditar sobre esse número, e muitas são as revelações que teremos. Então peço aos irmãos atenção e paciência, porque provavelmente dividiremos esse estudo em mais partes, para que não fique muito grande. Para começar o estudo, gostaria de ler Apocalipse 13, verso 18, onde a palavra do Senhor nos diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, através desse número, veremos conexões entre a besta do mar, a besta da terra e o mundo tecnológico. A besta do mar são povos, línguas, multidões e nações. A besta da terra, ela em si é o próprio falso profeta, como nós vemos no profeta Daniel, e o próprio apóstolo Paulo nos explica isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando nós conectamos com Apocalipse 13. Então a besta da terra, ela em si é o falso profeta, o próprio anticristo. Porém, assim como no profeta Daniel e em Apocalipse 17, aprendemos que os chifres são reinos, os dois chifres, como de cordeiro, nos mostram reinos de falsos profetas. De modo que nessas duas bestas, vemos na besta do mar o mundo geopolítico e na besta da terra o próprio anticristo. Mas antes que ele se revele, vemos o mundo religioso caído. E o ápice de tudo isso, irmãos, é a imagem da besta e a marca da besta, criados por meio do mundo tecnológico. A inteligência artificial, porque a única forma dos homens criarem uma imagem à besta que fala é somente por meio da tecnologia. E nisso, além da tecnologia, acredito que também entrará o transhumanismo. Irmãos, na verdade, a marca da besta já está no mundo. Apenas não chegou o tempo determinado das pessoas serem marcadas. Porém, por meio de códigos, Deus nos revela a marca e deixa avisos para que aqueles que buscam entendimento possam compreender todas as coisas que há por trás desse número da besta, do número 666. Irmãos, quando o Senhor revelou o livro do Apocalipse a João, para que ele o enviasse às igrejas, ele formou o livro de uma maneira que em cada geração seus servos poderiam aprender e entender coisas para a sua época, mas também entender aquilo que seria para os últimos dias, para o fim. E em nossa época é onde podemos ter mais entendimento da mensagem do Senhor para a última semana do profeta Daniel, para a grande tribulação. Quando lemos a Bíblia, principalmente o profeta Daniel no capítulo 8, vemos ele profetizando sobre um chifre pequeno, que se tornou grande e se elevou até os céus. Esse chifre pequeno
Ele é explicado em Daniel 11. E tanto o Senhor Jesus em Mateus 24, como Paulo em 2 Tessalonicenses 2, fizeram referências a esse chifre pequeno. Nosso Senhor Jesus, ele disse: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler, entenda. Se você ler a história dos Macabeus, você verá que o Senhor fala de Antíoco Epífanes, rei do Império Grego, que é usado como tipologia do Anticristo. O livro dos Macabeus, para aqueles que não sabem, está na Bíblia Católica. E ele nos dá muitas referências para essa época, para o tempo do Império Grego. Ele conta essa história. Então, as igrejas que receberam as cartas de João conheciam esse contexto. Quando eles receberam as cartas, calculando o número 666, tendo acesso tanto ao grego como ao hebraico, eles também viram que o número 666 revelava o nome de Nero César, imperador de Roma. Se não contarmos Adolf Hitler pelo genocídio que fez com os judeus, Nero foi a última tipologia do Anticristo. Existem até rumores de que Nero mandou marcar o povo. Porém, eu não posso confirmar se isso é verdade ou não, pois não tenho essa informação. Então, Nero, por tudo que fez com a igreja, ele foi uma tipologia do Anticristo. Mas a própria igreja da época, por terem os escritos dos apóstolos e profetas, os quais eles poderiam somar com o Apocalipse, era capaz de entender que a revelação do livro não se tratava daquele tempo, mas de um tempo vindouro. A grande dificuldade da igreja hoje em ver essas coisas é estar mais preocupada em ler livros de teólogos e defendê-los do que defender a palavra de Deus. Nisso, irmãos, vocês vão ver católicos dando glória para Maria, os calvinistas dando glória para João Calvino, os adventistas dando glória para Ellen White, os mormons têm o deles, Testemunha de Jeová também tem o deles. E a glória que deveria ser dada a Deus é dada a homens, porque estão mais preocupados em defender homens do que defender o Evangelho. Então, o que eles deveriam fazer é buscar em Deus entendimento das palavras dos apóstolos e profetas do Senhor e com humildade se colocar debaixo da palavra de Deus, não da palavra do homem, pois falam de pais da igreja para cá e para lá, mas não compreendem que os apóstolos é que são os verdadeiros pais da igreja, porque eles é que começaram tudo lá em Atos dos Apóstolos. É por isso que a igreja está como está. Então nós temos essa revelação de Deus em Antíoco Epífanes e Nero, como falamos. Também tiveram outros antes, mas por ora não vamos falar deles. Vamos usar somente esses dois. E o porquê é importante entender o reinado desses homens usados como tipologia do Anticristo? Porque através deles, Deus nos revela aquilo que irá acontecer. É como se fosse uma profecia cíclica.
Um ciclo se cumpre no passado e outro ciclo de forma completa no futuro. E várias profecias são assim. Então, pela forma como eles agiram, podemos entender a forma do anticristo agir. Então, voltando ao início, o número 666 aparece de muitas formas e por muitos códigos, e aprisiona muitas pessoas como que em uma rede. E falando de rede, temos a grande rede network. Hoje ainda conseguimos escolher como vamos usá-la, se para o bem ou para o mal. Porém, cada dia mais as pessoas são apanhadas para o mal através de redes sociais. Vocês já viram o mal que há nas redes sociais? Crianças dançando funk apenas com shortinho e até mesmo de biquíni, e homens fazendo os comentários mais absurdos nesses vídeos. Crianças fazendo isso com o apoio dos próprios pais. E as mães, na intenção da criança não ver, bloqueiam os comentários. E assim vídeos e mais vídeos são postados. A criança de início não tem maldade, mas conforme o tempo passa, ela começa a entender as letras daquelas músicas. Ela passa a compreender toda a sensualidade que está por trás disso. E os pais estão apoiando, pois estão vendo a crescente visualização dos vídeos e a renda extra que está entrando, e apoiam cada vez mais. Muitos usam a desculpa de que o mundo está muito perigoso, de que hoje não é como antigamente, que podiam deixar os filhos brincar na rua. Concordo que o mundo está perigoso, porém os pais deveriam achar outra forma de entretenimento com seus filhos e educar eles, do que simplesmente ceder à birra de uma criança e colocar um celular nas mãos dela e deixar que o mundo a eduque. É por isso que tem tantos filhos desonrando seus pais e estão aprendendo isso com o próprio celular que os pais deram. Em outras palavras, os próprios pais estão sendo os responsáveis pela rebeldia dos filhos. Agora vocês conseguem ver que tipo de geração que está surgindo? A geração que está crescendo, aprendendo por meio das redes sociais homossexualismo, sensualidade, desejo de liberação por drogas, tudo isso com um falso nome, liberdade de expressão. E por que esse nome é falso? Porque quanto mais o tempo passa, a palavra da salvação será vista como um discurso de ódio. E existem doutrinas e pastores que vão colaborar para isso, como o calvinista Marcos Granconato, por exemplo, que disse que foi Deus quem mandou os aviões nas Torres Gêmeas e matou todas aquelas pessoas. O que você acha que as pessoas vão começar a dizer? Foi Deus que fez isso? Vejam o Deus que eles pregam, que mata milhares de pessoas somente para mostrar a sua soberania, somente para mostrar que Ele é Deus, porque Ele pode tudo. Porque é assim que esses pastores falam. É assim que a visão deles de Deus. E nisso as pessoas vão começar a dizer: esse Deus não pode continuar sendo pregado, esse Deus não pode continuar sendo anunciado.
Também aqueles que querem pregar contra a homossexualidade, mostrando a verdade da palavra de Deus, pregar verdadeiramente a salvação, falar de condenação eterna, serão vistos como promovendo discurso de ódio. Irmãos, hoje, se você pegar a Bíblia e falar do formato da Terra, eles já cortam o seu vídeo. Imagine o que vai acontecer mais para frente. Então, por isso que aquela liberdade de expressão é falsa, porque a palavra de Deus não poderá ser anunciada, ela será cortada. E por mais incrível que possa parecer, já existem igrejas que querem fazer uma atualização na Bíblia. Porque o mistério da iniquidade, como o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, que é o mistério da transgressão da lei, que age pelo espírito do anticristo, que é acabar com toda a lei de Deus, que é aniquilar todo o anúncio do evangelho no mundo. Não está escrito que ele se exalta acima de todo Deus? Talvez você se pergunte, mas o que tudo isso tem a ver com 666? Lembram que eu falei do mundo religioso na besta da terra? Então, e com relação à internet? Todo site para ser acessado precisa do www. No hebraico, esses 3 Ws se tornam 666. Assim como aqueles sites adultos que apresentam 3x. No grego, os xxx se tornam 666, apresentando uma completa perversão para aqueles que estão enlaçados nesses sites. E crianças e adolescentes, com o celular que seus próprios pais deram a elas e não monitoram, têm acesso a tudo isso. Sabem o código de barras de compra e venda de produtos? Em seu início, todos tinham o 666. Hoje, nem todos iniciam assim. Então, irmãos, Deus vai deixando esses códigos para nós, para que venhamos entender todo esse progresso da marca da besta e como Satanás quer nos apanhar na sua rede. Porque a palavra diz que Satanás é o sedutor do mundo inteiro e ele está preparando todo o sistema do mundo para trabalhar em favor dele. Talvez o que você havia ouvido sobre o 666 é que o 6 como número de homem mostra que o homem é incompleto, porque o número de Deus é o 7, que mostra a plenitude de Deus, aquilo que é completo, perfeito. Nisso aprendemos que o homem é incompleto, tendo sempre um vazio dentro de si. Assim, ele só pode se tornar completo com Deus. Porém, vimos que esse número tem muito a nos revelar. Por isso, não devemos esquecer do que o 666 envolve: geopolítica, religião e tecnologia. Então, irmãos, essa é a parte 1 do nosso estudo. Nos demais estudos, veremos mais pontos sobre esse número. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe os vídeos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.